Muito bem, você começa hoje. Não, começa aí, velho. Eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir. Eu vou então... Já começou mesmo, né? Já tô gravando. Ah, já tá gravando, né? Ele falou, não, é isso aí. A gente começa essa discussão. Afinal, estamos falando sobre o que hoje? Sobre relacionamentos. Então começa você. Não, começa você. Eu não vou conseguir nunca. Isso me lembra, na verdade, o desliga você. Não, desliga você. A luz, a televisão ou o funcionário? A luz, a televisão ou o funcionário? Não, lembra ligação de casal? Antes, que era no isso. telefone. Assim, não, desliga você. Não, meu amor, desliga você, não vou desligar. Olha a diferença de visão de mundo. Gente. A luz ou o funcionário? Por isso que eu tenho que ler o livro da Liz, que fala sobre esses investigadores do cérebro. Nossa, eu jamais ia lembrar do Desliga Você, cara. Já faz tanto tempo na minha vida, Desliga Você. Muito bom. Até porque, mas tô brincando, assim, meu atual marido, nosso relacionamento começou com uma ligação de 4 horas. Olha só. Ou seja, dá pra ver que ninguém conseguia desligar. E o primeiro desliga você foi com 1 hora. Não, desliga você. E aí foi. Mas além disso, você começou antes falando assim, estamos alinhados? Estamos alinhados. Você fala isso como chefe? Não. É uma preocupação muito grande que eu tenho. Mas eu não costumo fazer essa pergunta desta forma. É interessante, não. Ou seja, para mim é muito importante estar alinhado. Mas eu acho que eu nunca pergunto, estamos alinhados? E já explico até por quê. Porque não quer dizer nada. Porque a pessoa pode responder sim e você entendeu uma coisa e eu entendi outra. Estamos alinhados? Aqui se referia, na verdade, a posição da mesa. Se a gente estava um de frente para o outro, Exatamente. Né? Não sobre o que a gente vai falar, porque a gente ainda não sabe, né? Como sempre. Mas por quê? E daí você fala como? Como você chega a essa conclusão de estamos alinhados? Perguntando, você entendeu? Como você entendeu? Me explica o que você entendeu? Ou, então, o que nós faremos? Ou de que forma, então, você entendeu? Acho que essa é uma pergunta melhor, porque você escuta a pessoa. E o contrário também, né? Quando me perguntam, estamos alinhados, você entendeu? Hoje eu falo, eu entendi que tal. Uhum. É isso. A gente vai falar hoje de um tema que a gente, assim, talvez a gente tenha esbarrado, né? Tenha bordejado esse tema, mas a gente não falou de verdade sobre ele, que é relações fora do trabalho e trabalho, ou relações que também fazem parte do trabalho. Relacionamentos, família, e a gente estava aqui comentando antes, né, que às vezes falar família e trabalho, família então só para quem tem filho, esse episódio? Não é, porque família não é só filhos, né? Tem os pais, tem os companheiros, as companheiras, tem os pets, que também são família. Então a gente vai falar sobre tudo isso. E eu quero te perguntar se você já assistiu uma série que está na Apple TV, chamada Ruptura. Não. Não? Cara, eu comecei a ver esse negócio, eu não sei se eu vou conseguir progredir, mas basicamente a linha mestra da história é: pessoas trabalham numa empresa e quando elas entram na empresa, num determinado setor da empresa, que é o setor da ruptura, elas recebem uma cirurgia cerebral em que, ao subir um elevador para o andar da ruptura, elas esquecem de tudo da vida pessoal delas. E elas só vivem como se elas estivessem, naquele momento, vivendo a realidade da empresa. E quando elas saem, e o elevador, não lembro se desce ou sobe, elas só lembram de quem elas eram fora da empresa. Elas não lembram nada, elas não sabem o que elas fazem dentro da empresa, elas não sabem com quem elas se relacionam dentro da empresa, elas não sabem nada que fazem dentro da empresa. E eu fiquei chocada, porque... Bom, enfim, só isso já é chocante, né? Mas enquanto você descreve, eu tô pensando se é uma série fictícia ou se é um documentário. Tá mesmo? Jura? Não, de brincadeira, porque tem muita gente que diz que é assim, né? Quando eu entro na empresa, eu sou uma coisa só, e quando eu saio, pra mim, eu deixo a empresa pra trás, né? Mas estou curioso de ouvir o que te chocou aí. Várias coisas me chocaram. Primeiro que começa com um negócio que a cirurgia no cérebro é real, assim. Então, eles mostram como é feito esse implante. Imagina você... e a história é interessante porque o personagem principal, ele perde a mulher. Ele sofre um luto na vida real. E para não passar o tempo que ele estaria no trabalho sofrendo, ele escolhe não ter mais essa lembrança durante as 10, 12 ou 8 horas, sei lá, quanto que ele fica no trabalho. Então, ele faz uma escolha consciente, com a personalidade que ele tem fora,
para não ter que lidar com o luto, com o sofrimento de lembrar da morte da esposa. E aí ele passa as 8 horas lá no trabalho sossegado, entre aspas, que ele não lembra do que aconteceu na vida dele pessoal. Mas é tudo muito, assim, a gente estava até falando aqui, né, do quanto a gente gostaria de fazer, você gostaria de fazer o programa na sua casa, para ter esse ambiente mais da integração entre trabalho e casa. E essa série, ela é uma completa desintegração, porque o ambiente corporativo onde eles estão é a coisa mais asséptica do mundo, assim, que eu já vi. É um monte de tapume branco, com umas cadeiras absolutamente também neutras, umas mesas, umas baias, numa sala gigante, tem 4 cadeiras. Assim, é muito desolador o cenário. E não tem uma planta, sabe? Tem umas caixas de papelão no meio da história, é um negócio horroroso. E isso te trouxe alguma semelhança com o que já acontece? Porque te ouvindo eu consigo pensar numa série de coisas, mas curioso se você fez esse... Então, eu acho que um pouco do que a gente falou sobre a agressão da cultura de uma empresa, né, que não combina com seus valores, e o quanto você tem que deixar para fora aquilo que você é no seu íntimo para estar ali trabalhando, acho que é a primeira reflexão que me vem, assim, né? E às vezes, quando você não se lembra daquilo que você é mais fácil você passar por cima de tudo isso. Mas, obviamente, que a gente não faz isso na vida real, então a gente é atropelado por isso tudo, né? E aí começa a se sentir mal, começa a se sentir culpado, começa a se sentir cindido mesmo, dividido entre, mas espera aí, o que eu sou e o que eu tô fazendo aqui? Né? Como é que eu tô nesse lugar? Então, acho que essa é a primeira reflexão. A segunda é essa ficção, né? Que não dá para separar a vida pessoal e profissional, que isso era o que a gente ouvia muito quando a gente começou a nossa carreira. Não, as coisas de casa você deixa em casa, as coisas do trabalho você deixa no trabalho. E a gente sabe que na prática não funciona assim. E depois de tempos pandêmicos que a gente viveu, a gente viu isso escancaradamente da maneira oposta, né? E ficou muito nítido para todo mundo que definitivamente as coisas não funcionam assim. Então, a gente saiu agora para almoçar, entre as gravações dos episódios, a gente estava falando aqui no trabalho, no nosso trabalho aqui, da nossa vida pessoal. Então, não dá para separar uma coisa da outra mesmo, né? E que bom que não dá, porque os vínculos são fundamentais, fora e dentro do trabalho, né? Total, somos um, né? Você falou 2 coisas aí que eu achei muito interessante na ruptura, que é ele escolheu, né? Antes de entrar no trabalho, fazer esse processo para que ele esquecesse. E você falou amortecer a dor, né? Para ele esquecer o luto. E isso também me fez pensar o quanto a gente não se afunda no trabalho e se dedica para o trabalho justamente para amortecer outras tantas coisas, né? Fala, aqui eu me sinto produtivo, aqui eu tenho um título, aqui as pessoas olham para mim com uma forma que às vezes fora não tem, e usa esse espaço e esse contexto para dizer, nossa, aqui eu me sinto ocupado, me sinto importante, me sinto útil, né? Que a gente falou um pouco também. E eu acho que todas essas comparações que você fez foram as que vieram vindo na minha cabeça. E a pandemia realmente foi muito interessante ver a mudança, né? Porque eu sempre acreditei que somos um em qualquer lugar. Talvez você se vista de uma forma um pouco diferente ou outra, depender do ambiente, que é adequado. Eu acho que isso não é deixar de ser você. Mas a gente realmente ouviu muito, né? Eu acho que ao longo da carreira tem que ser assim no trabalho. Para ser um bom gestor ou gestora tem que ser de tal maneira. E aí você via pessoas que em casa eram pessoas legais, no ambiente fora, e no trabalho, de repente, vivia um personagem, né, um malvado ali no trabalho que não tinha nada a ver, né? Então, fui pensando isso e achei legal a história do elevador, porque é bem o lance do caminho ali, entrou ali, virou outra pessoa, e chegou em casa também, virou outra. Como é que faz essa transformação, né? Eu acredito mais nessa integração do que na separação. Então, eu acho que quando a gente está bem nos nossos relacionamentos, isso influencia positivamente o nosso trabalho. Quando a gente está bem no trabalho, influencia positivamente nos nossos relacionamentos. E o contrário, mais verdadeiro ainda, né? Quando um está ruim, é difícil não impactar o outro. Muito, muito. Mas vamos voltar para a história do amortecer a dor e dessa história de buscar, talvez, essa utilidade para esconder vazios existenciais, né? Ou feridas, talvez, que sejam até
traumas mesmo que todo mundo carrega, né? Porque quando a gente fala de trauma, parece uma coisa super pesada, mas todo mundo é traumatizado, né? Se você não sabia, desculpa. Mas desculpa ter de contar isso assim na lata, mas todos nós somos traumatizados em alguma medida, né? Com maior ou menor grau, com mais violência, com menos violência. Ao terminar esse episódio, procure um psicólogo ou psiquiatra. Ao persistir em sintomas... Cara, já imaginou quem grava isso? Eu lembro uma vez que eu fiz uma propaganda e tinha que gravar, assim, tipo, fala isso em 30 segundos, agora fala isso em 13 segundos, agora fala isso em 18 segundos, agora fala isso em 5 segundos. Cara, é muito louco. Alvinhos e esquilos. Alvinhos e esquilos total. Então, mas onde a gente estava mesmo? No amortecerador. No amortecerador e no trauma. E eu fico pensando, hoje, quantos traumas lideram corporações? Porque se a gente não olha para essas feridas que a gente tem quando a gente era, muitas vezes, ainda bem pequeno, criança, etc e tal, não resolve, seja com terapia, seja com, sei lá, qualquer coisa que você for buscar, retiros, vivências, autoconhecimento, amigos, papos gostosos, etc e tal, ou o simples olhar para dentro, se você não examina esse trauma no sentido de realmente, peraí, mas onde está esse vazio? Por que eu estou buscando resolver isso fora? Aquilo ali passa a comandar a sua equipe, se você é um líder. Porque se você é um líder, por exemplo, que ficou a vida inteira buscando reconhecimento dos seus pais e nunca teve, e não teve amor dos seus pais, você vai continuar buscando reconhecimento e vai liderar para isso, para alimentar aquele vazio. Claro que você pode ter outros talentos, né? E eu acho que todo mundo que desenvolve feridas acaba desenvolvendo ferramentas também para lidar com aquelas feridas. Mas se você não olha para isso, você acaba influenciando os seus relacionamentos do trabalho também a partir disso, né? Total, e a forma de gerir, né? Acho que num dos episódios a gente estava falando de alguns estilos de liderança, né? E acho que tem gente que foi criada quando você tirou 9 e não vem aprovação e vem, mas você devia ter tirado 10, por que você não tirou 10? E tem outros que foram ali na média e que incrível, que bom, porque o mais importante é que você tem amigos na escola e tá tudo bem. E isso se reflete, sim, eu acho, dentro da empresa e das lideranças, seja de forma positiva, seja de forma negativa. Então, isso linka muito também com uma das coisas que a gente fala, eu acho que em todas as nossas conversas, que é a importância do autoconhecimento, né? De entender como que a gente recebeu essas coisas, como que a gente trata e como a gente gosta de receber também a parte de cultura, de gestão, de liderança, de decisão, de comunicação e tudo mais, e qual o impacto da nossa própria naquelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Sem dúvida. Não, e eu fico pensando agora, não sei por que você estava falando, isso me lembrou um pouco da relação que os meus pais tinham com o trabalho. Porque eu acho que a gente também é muito influenciado pelo que a gente vê em casa. Sim. Dessa relação com o trabalho, assim, né? A minha mãe, que era psicóloga, né, psicanalista, ela sempre foi muito apaixonada pelo que ela fazia. E eu via claramente, assim, o quanto ela gostava. Ela falava dos pacientes dela, assim, sempre preservando a identidade dos pacientes, mas com um tesão, assim, que eu senti ciúmes dos pacientes. Eu falo, caraca, meu, quero ser esse paciente aí pra ter essa atenção da minha mãe. Quero pagar uma consulta pra poder falar tudo e ela ficar 100% focada, né? E de verdade, assim, eu me lembro que tinha uns pacientes e depois, quando ela faleceu, eu recebi muitas mensagens de pacientes. Alguns me procuraram anos depois nas redes sociais para agradecer o que ela tinha feito e tal. Mas eu sentia que existia sempre uma carga muito grande de esforço. E talvez porque meu avô, pai dela, tinha a mesma profissão que ela. E eu sempre senti, e isso foi muito duro para ela, que ela precisava da aprovação do pai. E o pai, no meu caso, meu avô, ela falava assim, não entendo. Às vezes ela no começo de carreira queria mais pacientes e meu avô não indicava ninguém para minha mãe. E ele tinha muito paciente. E aí ela ficava revoltada, falava, eu tô precisando de dinheiro, tô precisando de mais pacientes, tô precisando formar minha clínica e meu pai não me ajuda. E meu avô queria que ela seguisse com as próprias pernas. Uau. E ele achava que a ajuda dele ia ser um entrave para ela depois. E ela ficava batalhando com isso. E o momento mais importante da carreira da minha mãe, eu acho que foi o momento em que ela decidiu ter um consultório próprio. Porque no começo da carreira, até boa parte da vida, ela trabalhou no mesmo ambiente que meu avô. E isso minava muito, assim, a autonomia dela, o reconhecimento dela com o trabalho dela mesma. Assim, era sempre a filha né? E não era a Bia. E depois ela foi uma libertação, assim, sair dessa asa do meu avô. Mas existia um desejo, não sei se consciente ou inconsciente, dessa aprovação que talvez nunca tenha vindo. Da maneira como ela desejava.
E o meu pai, eu me lembro do estresse, assim, eu me lembro muito do estresse que ele tinha com o trabalho, que ele chegava e falava do chefe, falava não sei o quê, assim, tinha uns personagens do trabalho dele que eu falava, meu Deus, não é possível que esse cara vai jantar com a gente de novo, mas ele vai, entendeu? Porque você fala, cara, que saco. Então, o quanto os pais chegam do trabalho e agem de um determinado jeito influencia nas decisões que você vai tomar no seu trabalho, né? Total. E é engraçado, a gente teve uma conversa sobre essa, né? A forma como eu vi meus pais se relacionando com o trabalho foi uma forma como eles sempre tinham amigos do trabalho, e iam amigos do trabalho em casa, ou a gente ia na casa dos amigos. E como minha mãe me levava para o trabalho dela pequeno, e era aquela brincadeira com o aviãozinho de papel, as pessoas brincando comigo, sempre eu recebi que trabalho era bom. E embora a renda deles fosse o que sustentasse a casa, eu não tenho memória deles falando uma frase que muita gente ouviu, que é, eu tenho que trabalhar para pôr dinheiro em casa, para pagar sua escola, tal. Isso era uma verdade, mas eu acho que isso não era falado dessa forma. Então, o trabalho parecia bacana, eu recebi essa mensagem de que o trabalho era legal. Mas, de fato, influencia, né, Mari? Cada um cresceu com um jeito, né? E eu acho interessante também gente que teve experiências dos pais tendo dificuldades financeiras ou sendo desligado. Qual o impacto disso, tanto positivo ou negativo, né? E você comentou algo também, né? Não, meu pai foi desligado quando eu tinha mais ou menos 15 para 16 ou 16 para 17, eu não lembro. Exatamente, mas acho que 16 para 17. E para mim foi a melhor fase da minha vida com meu pai, porque ele almoçava em casa com a gente, ele estava mais presente, ele sabia o que acontecia no meu dia a dia. Só que para ele era uma fase muito difícil, porque ele ficou deprimido quando ele foi desligado da empresa, onde ele trabalhou muito tempo e ele tinha um cargo alto, né? E demorou bastante tempo para ele reabsorver aquele impacto e conseguir trabalhar de novo, enfim. Ele começou a trabalhar rapidamente, assim, mas no sentido dele se sentir feliz com o próprio trabalho. Então, acho que isso também foi um impacto de ver que, primeiro, né, tinha uma importância, eu sinto, para o meu pai, da história do crachá. Da importância daquele crachá de uma empresa grande, reconhecida, que ele tinha sido também uma das pessoas que expandiu a empresa, que fez fábricas em outros estados, saiu de São Paulo, etc e tal. Então, tinha muito da importância que ele dava. E aí, acho que obviamente também tem a ver com a história da vida dele, mas dessa história do crachá. E quando ele estava numa empresa menor, eu me lembro um pouco dessa fala, assim, de algum lugar, não sei se com essa clareza, mas, mas não é o crachá da tal empresa, né? E é interessante, porque, por exemplo, imagina, a Globo tinha gente que andava com o crachá pendurado onde quer que fosse. Tinha até o personagem do Chico Anísio que andava com o crachá da Globo, né? Lembra disso? Sim. E eu tenho os crachás da Globo ainda em casa, guardados, assim, sabe? É uma coisa de apego, talvez, assim, talvez parte da minha história. Óbvio que, outro dia, uma amiga minha, uma pessoa que eu conheço, falou assim, não, cara, amiga, mas assim, você sabe que eu não pago nada, né? Procedimento estético, academia, jamais. Daí eu falei assim, mas como assim? Ela, só carteirada. Eu falei, carteirada? Cara, eu nunca consegui fazer isso. Ela, cara, mas você tinha o crachá da Globo. Eu falei, cara, mas pra mim não funcionava desta maneira. Não, né? assim. Não funcionava dessa maneira. Então, eu acho que essa história do crachá da empresa era uma linguagem subliminar que estava presente em casa, mas de outro lado tinha minha mãe, que não passava crachá, mas que tinha, assim, um certo mistério sobre o trabalho dela, que eu achava legal, sabe? A história, às vezes, ela atendia crianças também, tinha brinquedos no consultório. Então, também era um lugar que eu gostava de ir. E eu percebia que ela era feliz lá. Sim. Mesmo que ela não falasse nada, tinha essa história do meu avô, mas eu percebia que ela era feliz. Então, isso, com certeza, me impactou. Sim, e eu acho que muito que você está trazendo é o tal do sobrenome corporativo, né? O Rodrigo da empresa grande e tal, bacana, que todo mundo conhece. Uhum. Isso abre portas, né? E eu tenho visto muita gente em mudanças, seja por escolha própria, seja porque teve mudanças nas empresas, que sofre com isso, impacta os relacionamentos também. Porque quando a pessoa deposita, acho que na linha do ruptura, né? Muito valor naquilo que é o papel da pessoa na empresa e leva isso para fora como uma mistura de identidade, que acontece mesmo, mas quando a identidade passa a ser o sobrenome corporativo, o cargo, a importância que se tem dentro daquilo, qualquer mudança mexe muito.
Eu tô falando e lembrando que algumas empresas de outplacement, que são aquelas empresas que ajudam as pessoas a se recolocarem, eu lembro de ouvir uma história contando que muitos executivos e executivas, quando perdem o emprego, eles vão todos os dias na consultoria para não perder aquela rotina de sair de casa e para não se sentir essa perda de identidade. Eu estou em casa numa segunda-feira, 10 da manhã, sem ter reunião, sem ter nada. E isso é muito forte, né, Mari? Porque de repente você entra numa história de que, assim, não tenho tempo para nada quando você está trabalhando. Sim. Mas de repente você perde o trabalho, você fala, cara, o que eu vou fazer com tanto tempo? Meu pai é aposentado e já é há bastante tempo e ele brinca que ele não viaja mais porque ele não tem mais férias. O tempo dele tá bem ocupado ali no sofá. Eu não tenho férias, então não posso mais viajar. Não posso mais viajar. E como foi para ele a aposentadoria? Te impactou de alguma maneira a aposentadoria do seu pai? É interessante, boa pergunta. Preciso refletir, Mari. Não... Você lembra do momento assim, seu pai falando, vou me aposentar? Lembro, porque aí lembro também que estava explorando outras coisas, de ser consultor e tal, mas não preciso refletir antes de responder essa pergunta. E um pouco depois, eu acho que não lembro quem se aposentou primeiro, mas meus pais se aposentaram muito cedo. O impacto que tem hoje, que não era o da época que eu preciso pensar se teve alguma coisa, ou o que foi, né? Sem dúvida teve. O impacto de hoje é de achar que é muito cedo, que foi muito cedo. E ao olhar para a minha própria carreira e para frente, eu já estou mais próximo da idade do que eles se aposentaram do que não. E quando eu olho para o mercado de trabalho, né, não à toa hoje tem muito mais intenção em questões afirmativas de 50 a mais, de como é que mantém. Imagina, 50 a mais, né? É muito novo. É muito novo. Para quem está ouvindo a gente tem 20 anos ou menos, eu sei que parece muito distante, muito velho, mas é muito novo agora que a gente vai chegando mais perto, né? Então, o meu olhar hoje é de sempre, nossa, eles são tão brilhantes, têm tanta energia até hoje, né? Já com 20 anos de aposentados. Que eu falo, nossa, é uma idade tão boa para contribuir e para fazer coisas, seja ensinado, que não seja necessariamente a primeira carreira ou a carreira inicial, mas tem tantas outras coisas que são possíveis, né? Porque ainda tem energia, tem conhecimento, tem experiência, tem sensibilidade, que quando eu penso em mim, eu penso, o que são as coisas que eu posso contribuir, dividir, ampliar? Eu acho até que essa própria conversa que a gente tem, eu acho que o podcast é uma forma também de endereçar isso, né? São coisas que podem ser criadas em paralelo e que podem tomar caminhos diversos, porque a gente é muito novo e a gente agora, a expectativa de vida maior ainda, né? Então, acho que a gente tem a sorte de poder ter várias carreiras, vários sonhos, várias realizações num espaço de tempo maior. De experimentar mais, né? De experimentar. E de experimentar, inclusive, em relação a essa história de fazer esse balanço de tempo. Isso eu falo por mim, está sendo uma experiência muito interessante. Esse balanço de tempo entre família e trabalho. Porque quando eu trabalhava e tinha horário para entrar, e muitas vezes não tinha horário para sair, né? Se bem que nessa época da minha vida eu não tinha filhos ainda, né? Mas alguns momentos em que eu passei os últimos anos do Bem-Estar foram raros, mas alguns momentos ainda trabalhando na televisão, teve momentos em que eu tive horário de entrada e não tive horário de saída. Por exemplo, a cobertura de Brumadinho, sei lá. Que eu fui para Brumadinho por acaso e acabei ficando lá a semana inteira. Eu me lembro que o Miguel estava doente em casa, eu ainda ponderei, putz, será que eu vou ficar aqui? Será que eu vou voltar para casa porque o Miguel tá doente? Como é que vai ser isso? Mas enfim, na época eu estava casada ainda, o André segurou a onda e tudo bem. Mas hoje eu experimento a possibilidade de buscar os meus filhos na escola todos os dias, de levar eles para o futebol, de levar eles na terapia, de levar eles na aula de piano e de brincar em casa durante a semana, de botar para dormir todos os dias, de ler historinha todos os dias. Isso significa que eu trabalho menos? Não necessariamente, mas eu tenho muito mais flexibilidade na minha carga horária hoje. E é muito interessante, eu acho, para eles terem essa experiência de a mãe tá trabalhando, né? Tipo assim, mesmo às vezes em casa. Tipo, agora a mamãe não pode porque a mamãe tem uma reunião até às 5 da tarde, sei lá.
E eles já sabem exatamente, não preciso fechar a porta, não preciso pedir para não fazer barulho, não preciso pedir para não ir lá, eles já super respeitam aquilo, eles sabem o horário e tal. Mas também sabem que o trabalho não me tira, por exemplo, a energia de brincar depois. Que eu acho que isso é uma coisa difícil e desafiadora, porque, sei lá, vou dar o exemplo aqui que eu já falei de Brumadinho. Se eu tivesse que voltar para casa depois de fazer a cobertura de Brumadinho e tá lá visitando o IML, vendo os corpos que eu vi e tudo isso, eu não sei se eu ia conseguir brincar com os meus filhos ali naquele mesmo dia. Então, acho que tem... E aí entra a história da ruptura de novo. Tem alguns momentos em que o trabalho não deve mesmo vir para casa, dependendo daquilo que você tiver que lidar no trabalho, o que você está lidando no trabalho. Talvez trazer essa energia para dentro de casa pode ser realmente muito prejudicial para todo mundo, né? Não só para você. Primeiro que você falou duas coisas muito legais e diferentes. Uma é tempo, a outra é energia. E às vezes a gente confunde, né? E fala assim, nossa, dediquei tempo para as crianças, mas com energia zero, que não adianta muito. E o contrário também. E me lembrou que eu tenho um tio que ele é legista. Legista da polícia. Só vê desgraça. E ele, uma vez eu conversando com ele, né, sobre o trabalho, como era e tal, ele falou, eu nunca conto para sua tia como foi meu dia de trabalho. Olha que louco. Porque não é algo que eu gostaria de falar na mesa do jantar, né? E é interessante, de novo, Mari, você me trazendo coisas que eu falo, eu não acredito, e depois te ouvindo, eu falo, olha, tem razão. Porque eu sempre falo, não, é tudo misturado, junto, mas não é absoluto mesmo, né? Eu acho que tem uma série de coisas que a gente tem que ser intencional, talvez, do que traga ou o que não traga. Uhum. Mas você também mencionou o exemplo de Brumadinho, que para quem está ouvindo foi uma desgraça terrível, né? Para quem não lembra. Não tem como separar também, né? Então, você viveu, você viu, você estava ali. Não dá para chegar em casa, tal como no Ruptura, e falar, não, aquilo eu esqueci o que aconteceu e eu cheguei em casa aqui toda cheia de energia animadona. Não tem como. As coisas estão juntas. A gente pode ser intencional do que a gente leva, se, né? Igual meu tio, se ele leva a conversa ou não leva a conversa. Mas o sentimento e a forma como ele tá, tem que ser muito intencional. Eu lembro de uma executiva que ela falava que antes de entrar em casa, ela parava na porta, fazia assim, ó. Abria um sorriso e entrava em casa. Porque também é fácil você entrar naquele ritmo que você vem e carregar aquilo inconscientemente. Então, de fato, algumas separações precisam existir, outras são impossíveis de existir. Você tem que realmente ser intencional para focar a energia certa, seja hora mais no trabalho, hora mais no relacionamento. Eu nem vou entrar nesse tema de tempo e energia, porque eu acho que dá um outro... Vamos fazer uma conversa só sobre isso, Só sobre então. isso. Feito. E aí eu acho que tem muitas coisas de contribuição, especificamente até do meu estudo do Tai Chi, que eu quero trazer, que tem a ver com um olhar um olhar chinês milenar sobre essa história de tempo e energia, que eu acho que pode contribuir também para as pessoas verem. Mas também concordo que, assim, tem coisas que a gente pode intencionalmente falar assim, não, isso aqui eu vou deixar e não vou trazer. Sim. E acho que pensando, se realmente for uma família tradicional, que tem filhos, etc e tal... o que de fato vale a pena trazer para a mesa do jantar, o que não vale a pena trazer para a mesa do jantar, né? Pegando o exemplo do Miguel outro dia, que a gente não está falando dessa separação, a gente está falando em relação ao trabalho, mas ele me trouxe uma separação em relação à escola. Não sei se eu contei isso. Que ele chegou e falou assim, mamãe, você sabia que teve um amigo meu hoje que falou uma coisa inapropriada? Aí eu falei, Miguel, o que foi a coisa inapropriada que ele falou? Aí ele parou, pensou e tal, ia começar a falar assim, pensando bem, mamãe, eu não vou te falar. Sabe por quê? Eu não quero que você fique se metendo nas minhas relações. Nos altos dos seus quantos anos? 10 anos. Eu não quero que você se meta nas minhas relações. E talvez aquilo tenha sido inapropriado para este ambiente aqui. Mas no contexto escolar, ele não falou isso, obviamente, mas entre os meus amigos, aquilo estava super de boa. Ele já tá em 2050. Eu olhei e falei, você tem um ponto, então tá bom, beleza, eu vou ficar aqui. Respeita esse espaço, né? Então é interessante como eles também começam a fazer essas separações, né? Sim. E acho que isso se intensifica brutalmente na adolescência. Mas por que às vezes a gente acha que a gente tem que contar tudo e a gente, às vezes, também
conversa na mesa como se as crianças não estivessem ouvindo, né? E escuta tudo, né? Cara, Estão ali ligados, né? Não, mesmo que eles estejam na outro no lugar, videogame, exatamente, né? No iPad. Eles estão prestando e captando energias também, porque mesmo que você não fale, eles também estão captando como você tá, né? Então eu acho que isso é muito essa coisa de criança não tá entendendo nada. Tá balela ouvindo. total, né? Balela total. Que é o que a gente está falando também de como a gente vê o trabalho de quem está em volta da gente como criança e como isso influencia a gente hoje também, né? Teve alguém que te influenciou? Você falou desse tio legista, assim, que você olhava e falava assim, essa profissão eu não vou ter de jeito nenhum. Olha, que interessante. Esse mesmo tio, ele é médico, é legista também e tal. E eu, na hora de escolher faculdade, eu sabia que a única coisa que eu não queria era medicina, mas não por conta dele, porque eu não gostava de sangue mesmo. Mas você é daqueles que desmaia quando vai tirar, Nossa, vai se fazer as exame? crianças têm um arranhãozinho... Sério? Não, eu não desmaio. E a agulha eu não tenho problema, eu só não gosto de ver a picada. Eu olho pro lado e vejo a agulha e vai tudo bem, mas eu não gosto de sangue. E eu lembro do meu tio muitas vezes de plantão também, a gente em churrasco, almoço na casa dele, e ele tendo que sair para atender, né? Então, essa era uma coisa. Mas, falando dele também, esses dias ele estava em casa e a gente estava com meus pais e uns outros primos e revivendo muitas histórias de trabalho. E ele sempre foi uma referência para mim em vários sentidos, e uma delas porque ele trabalhava muito e estudava muito. Ele foi um que se aposentou mais recente, então já ele esticou até quando ele falou faz sentido esticar, e foi. E estudando e trabalhando. E esses dias ele contando história pra gente, lá é muito gostoso vendo como as coisas evoluíram para ele. E quantas escolhas, né? Conectando com outro episódio que a gente teve, ele e minha tia e a família fizeram, inclusive de mudar de cidade. Então tem muito esforço, tinha muita intenção para construir tudo o que eles construíram. E conseguiram construir isso tendo 3 filhos. Acho que meu tio tinha 16 anos e minha tia 14 quando eles engravidaram. Uau. Se não foi isso, é muito perto disso, estão juntos até hoje. E os 3 filhos, primos queridos, todos bem. Então, conseguiram fazer todo... Minha tia trabalhava em escola, então... Eles conseguiram conciliar bem, eu acho, a vida profissional com a vida familiar, mesmo tendo muita mudança de cidade, sendo um ritmo puxado. Então, essa referência... sempre veio daquele lugar, assim, também. E é um núcleo familiar muito próximo. É um núcleo que a gente passa Natal junto, final de semana, tá sempre junto. Então, isso influencia, sim, a forma como até hoje eu invisto tanto em conhecimento quanto trabalho. E esse tio, apesar de ter, né, esse trabalho que não é um trabalho leve... Zero. Ele sempre passou algo muito gostoso em relação a esse trabalho. E nessa conversa, esses dias, eu perguntei, né? Tio, porque a gente estava falando de workation, e alguém brincou, né? Falou, não dá para ter. Ele falou, não, eu sempre tive, eu sempre achei muito importante esse trabalho que poderia trazer e tudo mais. E isso também me lembrou algo que a gente vem conversando, né? Que às vezes as pessoas criam estereótipos de que a felicidade do trabalho é possível em determinados trabalhos de classe social e não é possível em outros determinados tipos de trabalho de classe social. E a gente vê exemplos que quebram isso nos dois lados, né? Tanto aquilo que parece ser 100% bom, as pessoas não necessariamente estão felizes. Aquilo que parece que não tem a possibilidade de ter esse encontro, essa realização, as pessoas encontram a realização. Total. Você estava falando da ilusão da Faria Lima também, né? Numa conversa, assim, de que parece que está tudo resolvido ali, né? Sim, super. E estava tendo essa conversa porque uma pessoa me desafiou esses dias. Falou, você fala, né, dessa felicidade no trabalho e tudo mais. E ela falou, mas para determinadas funções, né, e para quem depende da grana e pega o busão todo dia, 2, 3 horas, é mais difícil isso. E eu acho que pode ser mais difícil, mas não significa que não dá. E aí eu ilustrei o contrário. A gente realmente estava ali na região do Itaim. Os índices de depressão, de burnout, são altíssimos, né, Mari? Em todos os lugares, muito também ali na Faria Lima. Então, você vê a pessoa chegando e saindo com o carro, bacana, tal, e acha que tá bacana. O primeiro podcast que eu gravei foi com o meu primeiro amigo de estágio, com a Bud.
E ele compartilha uma história muito legal de que ele chegou, sabe aquela história do chegou? Ele chegou, diretor de uma super empresa, tal, tinha tudo ali, check, 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 do sucesso. E ele falou, um dia eu parei no estacionamento, cara, com uma tristeza profunda. Ele falou, eu deixei meu coração meio que no ruptura. Ele falou, eu tirei meu coração, pus no porta-luva e entrei. E ele decidiu sair daquilo. Claro. E não tinha nada a ver com a empresa, era com ele de entender que aquilo não estava mais fazendo sentido para ele. Então, isso não tem lugar, né? Tem histórias felizes em qualquer ambiente, em qualquer classe social, e tem histórias muito doloridas também nas duas, né? Só para quem não sabe, tá ouvindo a gente, Faria Lima e Itaim são lugares aqui em São Paulo que representam o centro do mercado financeiro, Verdade. né? A pessoa pode estar ouvindo a gente no Japão, a gente vai ficar internacional muito rápido com esse podcast. Mas me lembrou, meu irmão trabalha na Faria Lima, né? Naquela região, e meu irmão trabalha no mercado financeiro. E outro dia eu encontrei um amigo do meu irmão, que é um cara muito engraçado, que eu adoro, assim, que inclusive passou o Réveillon, eu me lembro, porque foi o último Réveillon da minha mãe, que foi em 99 com a gente, em Ubatuba. E eu não parava de rir nem um minuto. Ele chama Silas. Eu falei, ei, Silas, você tem visto meu irmão? E de vez em quando a gente se encontra nas festas e tal. Ele falou assim... cara, você sabe que eu trabalho no mesmo prédio do seu irmão, né? Eu falei, não sabia. Ele falou, ali, na Faria Lima, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, não sabia que vocês trabalhavam no mesmo prédio. Vocês estão almoçando todo dia, então. Ele falou, cara, não. A gente não faz, sei lá, talvez... A última vez que eu vi seu irmão foi no aniversário dele. Uau. Fazia, 8 meses. Eu falei, cara, mas vocês estão à distância de um elevador. Vocês são, muito amigos. Como é que vocês não saem pra almoçar? Ele falou, nem posso falar que a culpa é só dele. E aí a gente tá falando de relações de trabalho. E às vezes é isso, né? Cara, a gente se coloca num lugar, ou a gente coloca o trabalho num lugar, e a nossa relação com o trabalho, a gente estabelece que ela é de um determinado jeito, que talvez nosso melhor amigo esteja no mesmo prédio, nossa melhor amiga possa estar no mesmo prédio, e a gente diz que não tem tempo para ver. Aí assim, para mim, eu fiquei com aquela história na cabeça, que peso você tá dando, primeiro, pro seu tempo, quanto de energia você tá colocando lá, depois a gente vai falar sobre isso, mas também para os vínculos, né? Para aquilo que é de verdade importante. Porque essa relação pode estar dentro do trabalho, eles não trabalham na mesma empresa, mas no mesmo prédio. Pode estar na mesma empresa essa relação e você pode não investir tempo nela ali, né? E a mesma coisa pode acontecer com a sua família. Sim, né? total. Que de repente até daria para você almoçar em casa, né? Todos os dias, se você quisesse, fizesse um esforço, etc e tal, mas você não faz, não acha que dá e etc. Isso me lembra de uma frase de uma amiga minha, você mesma. Os dispostos se atraem. Não é minha essa frase. Eu faço questão de dizer que ela não é minha. Ela é de uma amiga minha. Quando eu falo. Mas ela não é minha. Ela não é minha. Amiga da Mari, desculpa, então. Mas sabe que você falou do almoço e falando da forma como eu tinha criado o impacto? Meu pai brincava, ele falava... O único problema de almoçar em casa é que você tem que ir pro trabalho 2 vezes no mesmo dia. Você vê, essa eu não gravei. Mas é muito maravilhoso. Ô, Mari, falando, né? Nesse caso, eles são amigos e estão em empresas diferentes no mesmo lugar. Uma coisa que sempre aparece nesse papo de trabalho, acho que especialmente para quem está começando a carreira, é possível ter amigos no trabalho? O que você acha disso? Cara, eu acho que é totalmente possível. Eu acho que é totalmente possível. Inclusive, hoje como líder, eu acho que também é factível você ter pessoas que estão subordinadas a você na empresa como suas amigas. Porque tem muita gente que fala assim, não vou ser amiga do meu chefe, ou como chefe fala, não vou ser amiga do cara, de repente eu tenho que demitir essa pessoa, não posso ficar criando vínculos. Eu acho que não, eu acho que super dá para ser amigo das pessoas. Mas também depende muito do ambiente, eu acho. Eu acho que quando você está num ambiente competitivo, é muito mais difícil você criar amizades. E eu vou te falar, assim, eu tenho relações, por exemplo, da TV, pessoas que eu gosto muito, que foram muito minhas amigas, mas que perderam essas relações perderam muito espaço na minha vida, de verdade, pela rotina mesmo, Sim. Por uma rotina muito diferente. E porque a gente não se encontra mais fisicamente. Então, essa história de ligar também demanda energia, disposição, intenção. E tem pessoas que eu vou falar pro resto da vida, com certeza, assim. Sim. Mas não são tantas. Não são tantas. É um grupo menor, né? Então, primeiro eu concordo 100% e é engraçado. Eu fiz uma amiga, que somos amigos até hoje, quando eu trabalhava em Dubai, que ela falava que não acreditava em amizade no trabalho. E ela era muito... Aí você falou, vou provar o contrário para esta pessoa. Realmente, porque ela é muito gente fina e a gente ficou amigo.
Bom, preciso perguntar se ela considera também. Vou mandar Quem pra ela? ela. Nesse momento ela não tá se identificando. Não somos amigos. Você está namorando a pessoa não tá te namorando, não, né? Não, e eu sempre acho que sim. Eu cresci num momento da carreira, no começo, achando que todo mundo era e deveria ser amigo. Eu acho que com o tempo eu entendi que não precisa, mas que é muito bom quando é, e que de fato algumas amizades vão para a vida toda. Eu tenho uma amiga, Carlota, que ela fala do inner circle, né? Aquele círculo mais próximo. Esse ciclo é um ciclo que fica. E eu acho que nessa constância de fala, não fala, tem gente, né? Acho que você falou até esses dias também que você encontrou uma pessoa que fazia muito tempo que você não via. E às vezes é aquele que começa da onde parou, né? Não tem aquele momento sem graça. Então, assim, só realmente o tempo e a disposição de cada um e os compromissos que separaram, mas o carinho e a amizade segue. E tem outros tantos que não importa onde esteja, aquele contato sempre acontece, né? Uma mensagem, uma conversa profunda e tudo mais. E eu, tal como você, acredito também que é importante quando existe. Quando existe, isso ajuda muito o ambiente de trabalho. Então, na SoulMe, especificamente, a gente começa todas as nossas reuniões com um check-in pessoal. Legal. Então, assim, me fala aí 1 minuto de como você tá chegando hoje. 30 segundos, a pessoa não precisa falar 1 minuto se ela não tiver o que falar. E aí, às vezes, a pessoa fala, eu tô mal hoje porque meu pet morreu, por exemplo. Né? Ou, tô super feliz porque meu filho passou na faculdade, ganhou um prêmio, sei lá. E só de fazer esse minutinho de checagem, primeiro que você traz humanidade para a história, né? Você sabe como aquela pessoa tá naquele dia e como líder, me ajuda muito a saber se eu posso naquele dia demandar mais, demandar menos, Sim. cobrar mais, cobrar menos, do que aquela pessoa tá precisando, de como eu posso ajudar, ou de como eu posso pelo menos não atrapalhar. Sim. E tudo isso. Então, eu acho que mas às vezes eu falo isso nas empresas, as empresas dizem, tipo, isso aqui não cabe de jeito nenhum. Vai direto ao ponto, tipo, vai. E tem umas reuniões... Teve uma reunião outro dia que eu entrei, né? E aí a pessoa começou a falar... Aí ela virou e falou assim, o que você acha? Eu falei, acho... Não, eu acho que... Eu falei pra ela assim, eu acho que se a gente tá querendo falar sobre saúde mental, a gente precisa aprender a fazer pausas. Falei, cara... Fantástico. Porque é sobre isso, assim, né? A pessoa tá fazendo um projeto de saúde mental e vai falando, tipo, só de ouvir o ritmo de fala já me gera ansiedade. Falei, não dá. Semana passada eu ouvi de uma pessoa do trabalho, ela falou, outro dia tava o maior estresse, a fulana tava estressada, falando sem parar. Eu olhei pra ela e falei, você sabe como a Hello Kitty... Você sabe que a Hello Kitty não tem boca? Aí a pessoa disse, falou, quê? Eu falei, por que você tá falando isso? Ela falou, você sabe que a Hello Kitty não tem boca? Ela falou, você sabe como ela fala? Ela fala com o coração. E ela fez isso, acho que por esse ponto da pausa. Ela falou, a pessoa tava tão estressada que ela não tava mais pensando. Aí joguei o negócio da Hello Kitty, que não tem nada a ver pra pessoa, dar uma relaxada e falar, nossa, peraí, tá bom. Maravilhoso, né? Hello Kitty fala com o coração. Se o seu chefe, neste momento, está te dando uma demanda absurda de trabalho, fique quieto durante toda a reunião. Depois, no final de tudo, olhe para ele e diga, você sabe como a Hello Kitty fala? Ela não tem boca. Cláudia, obrigado por ter compartilhado essa. Muito boa. Aliás, essas histórias, a da Hello Kitty e a dos 7 anões, eu preciso registrar aqui. A história dos 7 anões, de como lidar com a raiva antes de explodir, lembre o nome dos 7 anões. Ela já me ajudou inúmeras vezes, quero fazer um agradecimento. Como chama o seu amigo que falou isso? A gente não sabe. Foi assim, na verdade. Foi a Cibele aprendeu num curso. Você aprendeu num curso, maravilhoso esse curso. E eu só peço, por favor, aos ouvintes e às ouvintes que não me digam qual é o nome dos 7 anões, porque eu lembro do Mestre, do Dunga, do Zangado, do Atim. Mas qual que é a história? Pra quem não ouviu, qual que é a história dos 7 anões? Não, a história é assim, você tá com raiva. Aí, antes de explodir, você lembra do nome dos 7 anões. Então, eu já falei 4, faltam 3, eu não vou lembrar de nenhum mais, porque assim eu vou ter que sempre ficar lendo. Eu não posso explodir antes de saber todos. Se você lembrar o nome do 7, em seguida você inclui a Hello Kitty. Fala, e como a Hello Kitty falaria o nome dos 7 anões? Você já tentou criar a piada? Não. Nunca tentou? Você tem Alexa em casa, não? Tenho. Você já perguntou pra ela, Alexa, conte uma piada? Seus filhos nunca fizeram isso? Acho que não. Nossa, faz isso então. Porque daí você fala, Alexa, conte uma piada. Ela te conta uma piada, vai só piorando, assim. Cada vez que ela conta uma pior.
E aí, só que você vai entendendo a lógica da criação da piada. Então, por exemplo, sei lá, tem uma piada que é sobre a formação das palavras. Então, vou te fazer a pergunta. Você tinha um índio que tinha uma flecha poderosíssima, assim, muito capaz de resolver qualquer desejo. E essa flecha era de uma madeira, feita de uma madeira muito dura. E teve um menino que descobriu o segredo desse índio e falou, não, ele tinha, assim, poderes mágicos também de atrair a flecha. E aí ele chamou tanto a flecha que a flecha entrou no quarto dele. Por onde a flecha entrou? Pela porta. Pela flecha dura. Ah! Muito bom. O Ed não riu, cara. Filha, você fica falando de daddy joke, de piada de pais. As mães estão superando, elas estão vindo com tudo. Foi culpa Não, da a Alexa. culpa não era- Alexa, desculpa por você levar essa reputação. Eu fiquei até aqui. Se o Miguel assistir isso, ele ia falar, mãe, não acredito que você gente, falou adorei. isso. E aí eu fico entendendo a lógica da Alexa e fico fazendo essas piadas, entendeu? Pra eles. Eles falam, não, mãe, pelo amor de Muito Deus. bom. Então, Mom's Joke também. Porque Mom's tem o lance Joke. Você já viu Sobreviventes de Piadas de Pai? É muito Gente, bom. não, eu tive durante 8 anos, quase 9, Fernando Rocha contando piadas pra mim todos Fantástico. os dias. Então, assim, eu fiquei boa de rir das piadas sem graça. Então, agora eu me sinto no direito de fazer piadas sem graça. Isso foi boa, Mari. Quem gostou, comenta aí, Quem né? gostou, comenta. E, aliás, compartilha mais uma. Marcos Fernando. Cara, mas vocês- Marco Fernando. Mas você sabe que eu tenho... Olha, tá acabando o nosso tempo. A gente falou muito pouco do que a gente precisava falar. Mas o humor, cara... Porque tem gente no trabalho que é muito bem-humorada, Sim. né? E eu aprendi muito com isso em relação a ser bem-humorada. E teve uma questão pra mim que foi uma questão bem difícil. Vou compartilhar aqui. Assim, vou ficar até emocionada, tô brincando. O Miguel chegou pra mim. Um dia eu contei pra ele que tinha um cara... eu acho que é Abraham Lincoln, se eu não estiver enganada. Procura aí, Ed, para não falar bobagem. Que tinha uma lista de coisas de como você deveria ser melhor no dia. Tá. Então, hoje eu quero ser mais gentil, hoje eu quero ter mais vitalidade, hoje eu quero ser mais justo, hoje eu quero ser mais fraterno, tal. Não sei o que. E todos os dias ele escrevia essa listinha de coisas. E eu contei essa história para o Miguel. Muito na intenção de vamos começar a plantar o quanto a intenção Sim, faz legal. parte da construção. E aí, depois de uns 3 dias, ele vira pra mim, então eu lembro aonde eu estava, voltando de uma viagem no interior. Aí ele fala, mamãe, eu fiquei pensando naquele cara lá que tinha aquela listinha. Aí, eu acho que... Eu falei, Miguel, eu fui toda feliz, né? Que ele tinha ficado pensando no cara da listinha. Aí ele vira pra mim e fala assim, então, mamãe, eu acho que na sua listinha... Deixa eu sugerir algumas coisas aqui. Eu acho que na sua listinha, mamãe, você deveria escrever que você tinha que ser mais animada. Olha. Cara, daí eu fiquei pensando como ele me via. Eu fiquei muito brava. O que confirma que tinha que incluir na listinha. Só reforça o ponto dele. Miguel, você tinha Agora razão. eu tô duplamente brava com Dupla. você também. Cara, mas esse lugar me fez muito refletir sobre essa ferramenta do humor. Que é um negócio que traz animação, é Traz. isso, né? Não, para todo mundo da quinta série que ainda habita em você, tem uma força muito grande nisso. Tem né? uma mesmo. força. Especialmente em gestão de crise, eu acho. Tem muitas vezes que tá em crise, que tá em tudo mais, e que, né, naquela ideia da intenção, de não levar aquele sentimento para todos os lugares, o humor, ele ajuda muito a acalmar e a pensar melhor, na verdade, né? Total. Porque Total. uma risada, não tem nada mais Vai. relaxante, né? Mas você sabe que tem o contrário também, né? Tem o lance da positividade tóxica. Ah, bom. E eu sou positivão, puta, né? Tóxica. Brincadeira, quinta série. Eu tive uma super lição. Um dia a gente tava numa sala de reunião e entrou uma amiga. E ela entrou muito brava, tava super irritada, porque tinha acontecido alguma coisa. Alguém tinha alocado um dinheiro do centro de custo dela, do departamento dela, em outro lugar, e ela tava super brava. E eu e outra pessoa que a gente tava na sala, animadão, da turma da quinta série, tudo é brincadeira e tal. Ela chegou muito brava e a gente falou, puta, meu, relaxa, né? Lógico que vão arrumar isso daí.
E ela ficou muito irritada. Ela falou, eu não quero que vocês me deem solução nenhuma. Eu quero que vocês me escutem só. Eu não quero solução. Vocês ficam aí em La La Land, todos felizes, tomando remédio. Parece que vocês estão tomando remédio para ficar feliz e tal. E não vê problema em nada. Ela ficou muito chateada. Vocês estão tomando remédio pra ficar Não, feliz? zero. Gente, senão a Não, gente acabava zero. isso Não, agora. mas ela falou isso no sentido de, tipo... Vocês estão tão animados que não é possível que isso seja verdadeiro. E aquilo foi uma chamada para mim de... Sim, o humor ele é super importante, mas tem que tomar muito cuidado para não usar o humor para invalidar o sentimento ou um estresse ou alguma coisa de alguém. Eu acho que ele pode ser usado para mudar e ajudar a mudar o sentimento, mas tem que tomar muito cuidado com a validação daquele sentimento, da tristeza, da dor, e não pular direto para tá tudo bem, vai ficar tudo bem, e vamos dar risada disso. Total. Com o tempo, talvez olhe para trás, olhe e dê risada daquilo, mas tem um período que tem que ser respeitado. Então, esse para mim foi um grande aprendizado. Sigo com a quinta série, ela era também. Ela que falou e estava chateada e irritada, ela também é super brincalhona, super bacana e tal. Mas eu acho que esse é um cuidado no humor. E eu acho que outra coisa que mudou muito é o tipo de humor, né? Então, tem certas brincadeiras e certo tipo de humor que já realmente não cabe mais, que não tem mais graça, né? Então... Totalmente. Que não é o caso da flechadura, que é um humor saudável. Dá para uma sala de reunião, dá para uma festa de família, um batizado, uma festa de criança. Eu vou trazer as outras, eu vou anotar todas as outras que eu também desenvolvi nesses anos. Esse é um seguro, da Hello Kitty é seguro, né? 7 anões. Falando em flechadura, temos que abrir a porta, porque agora a gente estava discutindo aqui equilíbrio, vida pessoal, profissional. Nem sei se a gente deu conta de falar sobre isso. Acho que a gente vai ter que coletar exemplos e histórias. Mas eu preciso encerrar hoje, que eu preciso ir pra terapia. Olha que bonito isso, né? Que bom, Mari, que você vai pra terapia. Eu acho que você podia aproveitar, você podia aproveitar essa sessão e falar pra ela, eu tenho essa intenção de incluir ser mais animada na minha lista. Já tinha recebido do meu filho, hoje recebi de um amigo. Então, eu tô aqui agora. Então, agora estou aqui, me ajuda. Me ajuda! Vocês me acham animado? Você sabe que outro dia eu tava gravando um vídeo pro UOL, cara. E aí, eles agora fizeram um desafio de eu fazer uma série chamada Mari versus Mari. E querem que eu faça uma coisa meio de atuação, assim, eu conversando comigo mesmo. Falando das minhas conversas internas, que eu acho muito bem-humoradas, mas elas não têm graça nenhuma quando elas vão pra fora. Aí eu falei isso no vídeo, eu falei assim, cara, tudo bem, se você não riu, era importante eu rir nesse momento. A outra Mari riu. A outra Mari tá achando massa. Fantástico. Então tá tudo bem, se funciona aqui dentro, já tá funcionando. E você vai pra terapia e o riso também é uma terapia. Então desejamos a todos vocês que estejam nos ouvindo, que qualquer que seja a terapia que você use, que seja aí com muita alegria, muito bom humor e que essa conversa ajude a você a refletir nos seus relacionamentos, no seu ambiente profissional e como essas coisas estão conectadas ou interrelacionadas. Conte a história da Hello Kitty, a história da flechadura no seu trabalho e depois conte pra gente o que aconteceu. Qual foi a reação? Beijo, Valeu, tchau. Beijo, tchau.